Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre o sistema locomotor. Lembrando que se trata de uma abordagem holística que não tem a mínima pretensão de fazer diagnóstico médico e nem de substituir a medicina, certo? Aqui fazemos uma leitura em uma ótica mais integrativa que leva em consideração o que está por trás dos sintomas, o que a doença ou desequilíbrio pode nos ensinar a respeito da nossa consciência enquanto ser integral, que emoções estão ocultas atrás dos sintomas físicos. E fazemos isso através dos conhecimentos da metafísica, da bioneuroemoção, da biodescodificação e da metamedicina. Dito isso, vamos ao assunto de hoje, ok? O sistema locomotor é composto pelos sistemas osteoarticular e musculoesquelético. O sistema osteoarticular é formado pelos ossos, as articulações e os ligamentos. E o sistema muscular é constituído pelos músculos e os tendões. Tanto o sistema osteoarticular quanto o sistema músculo-esquelético são responsáveis por dar estrutura e movimento para o nosso corpo. Quando uma pessoa apresenta um problema muscular, significa, na visão da bioneuroemoção, que o movimento dela pode estar projetando tensão ou até mesmo paralisia. De acordo com o músculo afetado, é possível ter uma ideia da área onde isso pode estar acontecendo. Já o sistema osteoarticular, que tem a ver com a estrutura adequada para o movimento, os problemas nele se referem simbolicamente à autoestima, à autoconfiança. E segundo a biodescodificação, como os nossos ossos desempenham uma função de suporte, problemas nos ossos podem estar relacionados com uma desvalorização fundamental no mais profundo do nosso ser. A pessoa sente como se não fosse nada, como se não tivesse valor, mas pode ser também um sentimento de não se sentir apoiado. Se pensarmos em alguém da terceira idade com dor nos ossos, podemos entender que ela pode sentir que perdeu seu valor, que já não é uma pessoa produtiva, por exemplo. Metafisicamente, o sistema ósseo tem a ver com a consistência interior. A partir dessa consistência, nos sentimos autoconfiantes para interagir com a realidade. O sistema articular está relacionado com a flexibilidade do ser, com a fluidez existencial. Tem a ver com a habilidade de interagir com o meio sem, com isso, ir contra a nossa essência. Se trata de ter flexibilidade para lidar com os conflitos. A metafísica ainda diferencia os significados simbólicos das articulações móveis e imóveis. As articulações móveis são aquelas que podem se mover em várias direções. Elas são as principais do nosso corpo, como os quadris, os ombros, os cotovelos, os joelhos, os pulsos e os tornozelos. Já as articulações imóveis são aquelas, por exemplo, que estão entre os ossos paralelos. Seu papel principal é o de absorver os choques. As articulações imóveis representam a nossa força interior e a nossa firmeza de propósito, nas palavras de Val Capelli e Gasparetto, autores da coleção Metafísica da Saúde. Já as articulações móveis falam de flexibilidade do ser perante as circunstâncias existenciais. Isso tem a ver com a habilidade de utilizar os recursos próprios em benefício dos objetivos existenciais. No que se refere ao sistema muscular, ainda segundo a metafísica, os músculos simbolizam uma ferramenta que manifesta as nossas vontades, representam a nossa capacidade de realizar, o poder de transformar a realidade a partir da nossa interação com o meio. Nesse sentido, nosso movimento é a execução do potencial da nossa alma. Lindo, né? Para a metamedicina, os ossos representam os sistemas organizacionais, quase não sai, organizacionais em que vivemos.
representam a autoridade e o suporte material, emocional e social. Nas palavras de Claudia Rainville, autora do livro A Metamedicina, o sistema ósseo representa a nossa estrutura de pensamentos, princípios e crenças. As articulações, por sua vez, representam a ação e a flexibilidade. Se nós não tivéssemos articulações, seria impossível nos movermos, ou seja, os problemas nas articulações estão relacionados com a inação. Rainville explica, já saiu o portunhol, explica também que os músculos representam o esforço e a motivação. E está totalmente de acordo com a metafísica quando afirma que os músculos transformam o pensamento em ação. E quanto aos tendões e aos ligamentos? Bem, segundo a metamedicina, os tendões e os ligamentos representam as nossas relações. Um problema nos tendões, nos ligamentos, podem refletir um desejo de romper com um ambiente ou romper com uma pessoa que exerce certa influência ou exerce autoridade sobre nós. Ou uma pessoa da qual nós dependemos, e contra a nossa vontade. Bem, vimos que o sistema muscular manifesta na matéria aquilo que idealizamos na mente. Vamos ver então questões mais específicas relacionadas com esse sistema. De acordo com a metafísica, problemas nos músculos dos ombros e pescoço, o trapézio, estão relacionados com a atribuição exagerada de tarefas, quando a pessoa não sabe delegar e quer fazer tudo sozinha. Isso fala de quê? De um excesso de controle. Já segundo a metamedicina, sentir dor no trapézio pode indicar um medo da reação de alguém diante das nossas demandas, ou se nós lhe dissermos um não. Se trata de uma questão de falta de assertividade na comunicação, de preferir carregar um peso em vez de sermos mais sinceros na nossa comunicação. E se o problema for nos ombros, precisamos avaliar se estamos carregando um fardo muito difícil e se estamos exigindo muito da gente mesmo. Quanto aos músculos dos braços, bíceps e tríceps, tem a ver com a disposição para desenvolver as tarefas. Os problemas nesses músculos acontecem quando a pessoa se sente obrigada a fazer o que se propôs, mesmo que isso já não faça sentido nenhum. Ela resiste em partir para outra coisa. Os músculos das costas estão relacionados com a firmeza requerida para definir e para cumprir com os nossos objetivos. Tem a ver com a capacidade de nos provermos a nós mesmos. Problemas nestes músculos indicam arrependimento de ter se dedicado inutilmente em circunstâncias do passado. Seja como for, metafisicamente falando, as dores musculares são indícios de que a pessoa está ferida por coisas que fez ou coisas que deixou de fazer. O caso da fibromialgia, segundo Val Capelli e Gasparetto, tem a ver com um arrependimento relacionado com o excesso de dedicação a outras pessoas, ou um arrependimento por ter se omitido. A pessoa sente que se negligenciou e sente um arrependimento extremo. Quanto ao sistema articular, metafisicamente falando, as articulações do ombro estão relacionadas com a possibilidade e a liberdade de expressar os sentimentos que nós guardamos no nosso interior. Sentir dor nessa articulação pode indicar feridas emocionais geradas pela expressão do que sentimos ou pela manifestação dos nossos desejos. Indica que os deveres podem estar sufocando nossos sentimentos e gerando o quê? Frustrações. A bursite, por exemplo, é um indicativo de uma escravidão ligada às obrigações. Já as articulações dos cotovelos estão vinculadas com a capacidade de acolhimento das pessoas queridas, com a flexibilidade para lidar com as diferenças.
Tem a ver também com a ação de abrir os braços para ocupar o espaço que é nosso, do nosso corpo. Além disso, a habilidade rotatória do cotovelo fala de uma capacidade de converter algo ruim em uma coisa boa. Já o punho, simbolicamente, está ligado à nossa habilidade realizadora. Se trata de realizar as tarefas adaptando o que vem do exterior, mas levando em consideração o quê? O nosso próprio estilo. Então, quando cedemos muito aos outros e perdemos essa autorreferência para fazer as nossas coisas, nós podemos sentir dores no punho. Já as articulações do quadril representam independência e fluência. Tem a ver com a flexibilidade para lidar com as adversidades do dia a dia. É o tal do jogo de cintura. Os joelhos, segundo Val Capelli e Gasparetto, estão vinculados a duas qualidades do ser. A primeira é a capacidade de voltar atrás em alguma decisão tomada ou de se retratar com os outros, admitindo que nós erramos. A segunda qualidade é de retomar as experiências anteriores e vivenciar tudo novamente. Já segundo a metamedicina, as dores nos joelhos aparecem principalmente por conflitos ligados à submissão. Pode ser por ceder muito, por ter medo do conflito ou por medo da rejeição. Mas pode ser também por falta de flexibilidade. Neste caso, o problema pode gerar uma dificuldade para dobrar os joelhos. O menisco, por sua vez, simboliza a habilidade para acatar o conhecimento alheio. Os problemas no menisco podem se relacionar com a dificuldade para interagir e aceitar as opiniões alheias. A pessoa pode não saber como lidar com as adversidades e acaba preferindo negar essas adversidades numa tentativa de não sofrer, para evitar o sofrimento. Problemas no menisco anterior do joelho podem indicar uma preocupação perante a qual a pessoa não quer se render. Já a flexibilidade nos tornozelos está relacionada com a direção tomada ou com a mudança de direção. Dores nos tornozelos podem indicar que estamos nos sentindo estagnados ou desanimados para seguir na direção que nos interessa. Para a metafísica, os tornozelos simbolizam os novos rumos, a forma como nós lidamos com os rumos que os acontecimentos tomam. E as lesões nessa região podem ser um indício de que a pessoa tem sido negligente em suas escolhas e está rompendo com seus propósitos existenciais. A biodescodificação explica que o tornozelo esquerdo tem a ver com o passado e o tornozelo direito tem a ver com o futuro. Faz alguns anos eu fraturei o tornozelo esquerdo. Quando isso aconteceu, eu estava passando por uma situação marcante e, ao mesmo tempo, complexa na minha vida. Tudo aquilo que eu achava que fazia parte da minha essência, de repente, desmoronou. E você deve imaginar como é difícil deixar tudo para trás e entender que aquilo que fazia parte do meu passado não estaria mais no meu presente e que eu deveria olhar para o futuro. Bem, os tornozelos, os pés e os calcanhares estão relacionados. Para a bioneuroemoção e a metamedicina, os pés podem expressar o progresso na vida. Os pés nos conectam com a Mãe Terra, um simbolismo para a função materna. E a dor nos pés está vinculada com o sentimento de não ir para frente, de não avançar. Ia tossir. Já o calcanhar representa as nossas raízes, a estrutura na qual a gente se apoia para avançar melhor na vida. Através dele, nós nos ancoramos na realidade. Então, sentir dor nos calcanhares pode se dever a um sentimento de estar no ar, de não ter uma base firme onde pisar, onde se apoiar. Bem, para terminar, seguindo a nossa intenção de fazer aulas mais curtas, hoje nós vamos ficando por aqui, a gente continua na próxima aula. Então, até lá!